Olá a todos, estamos iniciando mais uma aula, aula 3 do módulo de gramática do curso online Revisão 360. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. E o tema de hoje é colocação pronominal, a colocação dos pronomes. Mas estamos falando de todos os tipos de pronomes, há uma classificação enorme, né? Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, de tratamento e daí adiante. Não, na verdade, exatamente apenas um tipo de pronome a que nos referimos. Que são os pronomes oblíquos átonos, estes que estão aí na tela entre parênteses. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as e lhes, que podem, por sua vez, ser colocados em 3 lugares distintos na oração, ou mais especificamente em relação ao verbo ao qual eles estão associados. Antes, depois ou no meio do verbo, por mais estranho que pareça esse no meio do verbo. Mas, enfim, respectivamente os casos de próclise, de ênclise e de mesóclise. E há casos em que a posição do pronome é opcional, nós podemos colocar antes ou depois, né, do verbo, mas há aqueles em que sua colocação antes, depois ou no meio do verbo é obrigatória, como nas regras que veremos nos quadros a seguir. Então, teremos aí uma série de slides com regras em que a colocação do pronome oblíquo átono é obrigatória ou antes ou depois ou no meio do verbo. Então, veremos a partir do próximo slide falando justamente a próclise, que deve ocorrer quando houver, ela é obrigatória, quando houver antes do verbo um advérbio, né? Nós temos aqui alguns exemplos. Aqui, hoje, sempre, talvez, não, entre outros. O etc. não é advérbio, né? Bom deixar claro. Mas, enfim, há uma série de advérbios que exigem o uso da próclise, no caso do pronome. Ele, digamos, atrai o pronome para perto de si em relação ao verbo. Não se engane, aqui se trabalha muito. Então, até grifamos aqui os pronomes e vejam que, antes deles, há respectivamente, dois advérbios, o não e o aqui. E é obrigatório se usar antes do verbo. Não poderia ser, não engane-se, aqui trabalha-se. Então, o certo é colocar o pronome antes do verbo, nos casos em que houver o advérbio antes dos dois, atraindo, então, o pronome, oblíquo átono. Segundo exemplo, nos casos dos pronomes indefinidos, como tudo, nada, ninguém, todos, entre outros, né? Outros, aliás, também pronome indefinido. Ninguém me telefonou. Estaria errado escrever ninguém telefonou-me. E complementando a frase, depois do ponto e vírgula, todos se esqueceram. Então estaria errado todos esqueceram-se. Há uma certa polêmica, né? Vamos, diga-se de passagem, com relação ao uso ou à colocação pronominal. Né? Alguns especialistas advogam, sobretudo brasileiros, que poderia haver maior flexibilidade. Até daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre isso. Mas até o momento, estas são as regras. Não houve nenhuma mudança, né, como houve na ortografia alguns anos atrás, a reforma ortográfica. Nesse caso, continuam intactas as regras que já conhecemos há muito tempo de colocação pronominal. Ainda sobre a próclise, aí vem o terceiro grupo de palavras que atrai, né, as palavras que atraem o pronome para antes do verbo. No caso dos pronomes interrogativos, que, quem, qual, e também até no caso exclamativos, poderíamos dizer nas frases exclamativas. O que me acontecerá agora? Então, o que atrai o me. Quem se importará? O quem atrai o se. Ou uma frase exclamativa, que me dera, né? Quem me dera. Então, o quem atrai o me, nesse exemplo que eu acabei de dar oralmente. O que mais? Os pronomes relativos, aqueles que fazem a articulação de alguns tipos de orações subordinadas com as orações principais. Que, quem, qual, onde, quanto, cujo, por exemplo, entre outros pronomes relativos. A pessoa que me ligou não se identificou.
Então, o que atrai o me. O quinto grupo dos pronomes demonstrativos neutros, o isto, isso e aquilo, também atraem o pronome, né? O outro tipo de pronome, que é o pronome oblíquo átono. Então, aquilo nos comoveu muito. Então, estaria errado, né? Aquilo comoveu-nos. Então, o certo é como está na tela, aquilo nos comoveu. E com a preposição em, quando o verbo estiver no gerúndio, o exemplo mais clássico, em se tratando, né? Em se tratando, e não em tratando-se, em se tratando de eleições, tudo poderá acontecer. E mais um exemplo, conjunções subordinativas, como quando, como, embora, conforme, enquanto, se, ou caso, entre outras, também atrai, conforme as lembranças me vinham à mente, tudo se esclareceu. O interessante é que, mesmo havendo as lembranças entre a conjunção conforme e o me, também existe essa atração, né? Existe a próclise, deve existir. E tem o tudo se esclarecia ali, mas eu não grifei o se, porque nesse caso o tudo é do que nós vimos itens atrás dos pronomes indefinidos. Mas são dois casos de próclise na mesma frase. E aqui um outro exemplo, se mantiver firme, aliás, vocês podem até, talvez alguns estejam estranhando essa repetição do CC, né? Mas o primeiro C tem outra função, que é uma função de conjunção, e o segundo C é a função de pronome, oblíquo átono. Então, é como se houvesse, digamos, um ele, um ela. Se ele ou ela se mantiver firme, terá grandes chances de vencer. Agora, a ênclise. Analisemos com cuidado o caso da ênclise, ou seja, o pronome vem depois do verbo. Ela é obrigatória quando o verbo, exceto se estiver no futuro, acompanhado de pronome, isso é óbvio, né? Estiver no início de uma oração, ou houver entre o início da frase e o verbo um adjunto adverbial ou uma conjunção seguida de vírgula. É importante esse caso da vírgula que vem depois da conjunção ou do adjunto adverbial. Então vejamos os exemplos a seguir e ficará mais claro com os exemplos. Dei-lhe uma bela resposta. Está no início de uma oração. Então estaria errado, lhe dei. Embora, como eu disse, alguns especialistas, gramáticos, linguistas, contestam essa regra, acho, e sobretudo brasileiros, que acham que ela devia ser flexibilizada, porque o brasileiro, pelo modo de falar, pelo sotaque, embora nós tenhamos no Brasil inúmeros sotaques, né, um grupo muito grande de sotaques, Brasil afora, de sul a norte, de leste a oeste, do Acre até a Paraíba, lá de Roraima até o Rio Grande do Sul, né? Nós, diferentemente dos portugueses e também dos nossos irmãos lusófonos africanos ou de outras localidades, como Timor-Leste, que tem um sotaque característico mais próximo do sotaque lusitano, esses especialistas alegam que, para o nosso caso, deveria haver a flexibilidade de se usar, por exemplo, aí nesse exemplo, né, nessa frase, lhe dei uma bela resposta, que para nós é mais difícil dizer dei-lhe, ao contrário de quem tem um sotaque lusitano, dizer dei-lhe uma bela resposta. Né? Então, é uma alegação de certos especialistas, de um grupo de especialistas brasileiros. Mas não é uma regra ainda, então, formalmente, nos casos formais, temos de segui-la. Adapto-me bem a novos lugares, semelhante ao exemplo anterior. Após ter feito a tarefa, despediu-se e saiu. Nesse caso, a oração, embora a frase seja toda essa que está na tela, no terceiro exemplo, a oração começa com despediu-se, que é anterior, é uma oração subordinada. Então, é obrigatório haver a ênclise. Já aqui, é um adjunto adverbial, de tempo, no caso, e tem a vírgula logo depois. Então, o tranquei-me se torna obrigatório ao invés de me tranquei. Tá? Então, adjunto adverbial seguido de vírgula. Então, logo depois, tem de ser feita, nos casos em que houver o pronome associado ao verbo, a ênclise. O exame foi marcado, portanto, preparem-se. Aí um caso semelhante da vírgula, só que no caso ela segue uma conjunção que é portanto. Porém, a ênclise não se dará
não necessariamente se dará, ela se tornará opcional caso se incluam pronomes retos, do tipo eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou ela, elas, ou se retirem as vírgulas. Eu lhe dei uma bela resposta. Poderia ser eu dei-lhe? Também poderia, opcional, mas não é mais obrigatória. Eu me adapto bem a novos lugares, até pegando os exemplos anteriores, ou alguns deles. Após ter feito a tarefa, ele se despediu e saiu. Já tem o ele, se torna opcional. Depois da briga, me tranquei. Não tem a vírgula mais. Depois da briga, me tranquei no quarto. Até uma regra antiga, né, de que nos casos de adjuntos adverbiais ou qualquer locução, se houver até 3 palavras, não é opcional o uso da vírgula. Falaremos sobre isso na aula de vírgula, sobre pontuação. Então, nesse caso aqui, tirando a vírgula, já se torna opcional fazer ou não a ênclise. O exame foi marcado, portanto, se preparem. Então, aqui não tem a vírgula, já se torna opcional. Fora os casos mencionados, a ênclise é tida como obrigatória quando houver verbos nos modos imperativo afirmativo, veremos um exemplo de cada um, gerúndio sem o em antes e infinitivo impessoal. É aquele infinitivo que não flexiona, porque existe o infinitivo pessoal, é do tipo nos amarmos, né? Então, é naquele em que não varia, não flexiona o infinitivo. E é um caso também polêmico, há divergências entre especialistas, pelo menos em certos aspectos. Faça-me um favor, esqueça-se de mim, é o imperativo afirmativo. E 2 orações, né? Os 2 pontos delimitam uma oração da outra. Ele vive surpreendendo-se com tudo. Então, obrigatório, segundo essa regra, após o gerúndio, embora alguns contestem, dizem que poderia ser vive se surpreendendo, mas não é o que diz a regra. Então, a rigor, se tivermos de seguir, né, nos casos dos textos formais, eminentemente formais, é preciso se fazer a ênclise. Prometo amar-te para sempre. Mas no dia a dia nós dizemos, prometo te amar. Mas a regra, a rigor, é essa. E agora a mesóclise. A mesóclise, o raciocínio é semelhante ao da ênclise. Ela é obrigatória quando o verbo acompanhado de pronome estiver no início de uma oração, ou houver entre o início da frase e o verbo, um adjunto adverbial, ou uma conjunção seguida de vírgula. Até essa parte aqui, tirando a partir do obrigatória, é praticamente igual ao que vimos quando falamos da ênclise, só que, depois do travessãozinho ali, nos casos, porém, em que ele estiver no futuro, porque se nós nos recordarmos do quadro em que se falava da ênclise, lá falava exceto no futuro, ou seja, incluiu o presente, incluiu o passado, mas no futuro aí, o que tem que se fazer é a mesóclise, como nós veremos a seguir. Dar-se-á prosseguimento à reunião. Não é se dará, nem dará-se. É dar-se-á prosseguimento à reunião. Far-se-ão muitos ajustes na empresa. Então, não é se farão e nem farão-se. Há também polêmica, né? Já falei de algumas polêmicas, algumas divergências aí dos especialistas. Nesse caso, mais ainda. Queixar-me-ia o diretor se de fato valesse a pena. Só que tem um detalhe, como a mesóclise é em geral considerada antiquada, é muito rara, mesmo nas revisões que eu pego para fazer, em alguns casos textos acadêmicos ou textos jurídicos, até com um certo volume, mas não muito grande, em outros tipos de texto, mais raro ainda se ver, né, se encontrar a mesóclise. Então, como ela é considerada antiquada ou excessivamente formal, é possível evitá-la por meio de outras construções da frase, reelaborando a frase, ou pelo acréscimo do pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, ela, vós, nós, vós, eles, elas. Então, a reunião, em vez de dar-se-á prosseguimento, a reunião prosseguirá, ou ela terá prosseguimento. Em vez de far-se-ão muitos ajustes, como vimos agora há pouco, serão feitos muitos ajustes na empresa. Ou em vez de queixar-me-ia, eu me queixaria, o diretor, se de fato valesse a pena. E assim nós concluímos a terceira aula do módulo de gramática a respeito de colocação pronominal.
Qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário, apontamento, fiquem à vontade, estamos abertos a melhorias, abertos a saudáveis discussões, a saudáveis debates. E, enfim, terminamos a aula e até a próxima, a aula 4. Tudo de bom, um grande abraço.